Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar do clássico do cinema Cidadão Kane. Esse filme é de 1941 e ele foi dirigido, atuado, coescrito pelo Orson Welles. Esse foi o primeiro filme do Orson Welles no cinema. Ele já começou como? Arrebentando. E muitos dos atores desse filme, eles também estão no seu primeiro trabalho no cinema. Muitos deles já fizeram peças junto com o próprio Welles no teatro e tudo mais, só que no cinema muitos atores foram estreantes. Esse filme ele tem uma polêmica por trás, porque o roteiro, a ideia do filme é levemente baseada na vida desse cara aqui, William Randolph Hearst. Ele era um magnata e jornalista bem famoso ali na década de 30, 40, e o Orson Welles ele pegou muita inspiração da vida desse cara, e quando o filme foi lançar, esse cara ele viu várias similaridades com a vida dele, né? E ele começou a chamar o Orson Welles de comunista, coisas assim. Lembrando que na época você chamar alguém de comunista gerava até investigação policial da FBI, essas coisas assim. Então era uma coisa bem pesada. E ele ameaçou processar, tentou boicotar o filme para o filme não ser lançado, mas não adiantou. O filme acabou sendo lançado dessa mesma forma. O filme ele é um clássico do cinema, ele é considerado por muitos críticos como o melhor filme já feito na história do cinema. Eu não acho, eu acho que o filme ele tá ali talvez no top 5 ali de melhores filmes da história, mas eu não acho o melhor. Talvez eu acho Poderoso Chefão o melhor filme já feito assim tecnicamente, mas uma coisa que eu vou falar sobre esse filme é que ele tem o melhor final que eu já vi. Ele fica pau a pau ali com o final do Planeta dos Macacos, clássico, só que esse final ele tem muito mais simbolismo do que o final do Planeta dos Macacos, embora ambos sejam impactantes. E esse eu considero o melhor final, pelo menos que eu vi, e que eu considero na história do cinema. Então, já vou deixar aqui um aviso de spoilers. Eu não costumo fazer aviso de spoilers nos meus vídeos, mas é o seguinte, se você não sabe absolutamente nada sobre Cidadão Kane, nem mesmo o final, nem o plot e tudo mais, para esse vídeo, vai assistir o filme, tá? Vai assistir o filme e depois volta aqui, tá bom? Porque você saber do final do filme pode estragar a sua experiência e o seu impacto ao assistir. Então, por favor, se você não assistiu o filme, vai assistir o filme e depois volta aqui no vídeo, tá bom? Então, já entrando aqui no spoilers, estejam avisados, o filme ele começa ali com o castelo do Kane, mostra ali o castelo do Kane, e uma característica legal nesse filme é a fotografia. Eu vou falar muito da fotografia, esse filme ele foi revolucionário na questão da fotografia, principalmente na questão profundidade. Lembrando que esse filme é da década de 40, 1941, então na época os filmes eles não tinham tanta composição de imagem de profundidade, era normalmente uma imagem, a câmera estática e a cena rolando ali no centro, como se fosse teatro. Esse filme não, ele tem profundidade, ele tem planos sequências, ele tem iluminação, tudo pensado para o cinema. Então, a fotografia desse filme é fantástica, eu vou falar muito sobre ela e vocês vão ver aqui nas cenas que é uma fotografia que é boa até hoje. E aí temos o castelo do Kane e aí corta lá para dentro e tem o Kane falando Rosebud, essa palavra aqui. Depois que ele fala essa palavra, ele morre. Ele acaba falecendo e essa acaba sendo a última palavra dita pelo Kane. E aqui tem uma cena muito legal da enfermeira entrando, ele tava segurando aqueles bolos de neve, aquelas bolinhas de neve, né? Aqueles globinhos de neve. E aí ele derruba o globo de neve e a enfermeira entra. E aqui o pessoal fala que tem um furo de roteiro porque ele sussurrou Rosebud.
e ninguém ouviu, né? Na teoria não era para ninguém ouvir a última palavra dele, porque não tinha ninguém na sala. Ou você releva isso, você pode falar assim, não, a sala era grande, poderia ter alguém dentro da sala que a câmera só não filmou, porque a enfermeira entrou depois. Mas tudo bem, a enfermeira entra e dá ele como morto, e aí a gente corta para uma reportagem, como se fosse um documentário ali, um mini documentário sobre a vida dele. Então tem essa reportagem como se fosse algo televisivo mesmo, uma reportagem de TV, aí mostra esses jornais aqui, dos escândalos que ele teve na vida, e aí a gente sabe mais sobre ele. A gente tem uma mini biografia aqui, a gente vê que aquele castelo é um castelo extremamente caro, um dos castelos mais caros ele comprou, ele era um magnata e tal, ele teve problema, ele era jornalista, dono do maior jornal ali do país, e ele teve um escândalo ali, terminou com uma esposa, tudo bem raso, né? E aí ele tentou a carreira política, não conseguiu, porque teve esse escândalo, e ele se casou de novo com outra mulher, então ele dá essa visão bem rasa da vida do Kane, para a gente se situar. Depois disso, corta para os jornalistas ali querendo uma matéria, mas eles estão querendo algo mais sensacionalista no caso, né? Então eles estão querendo um furo, uma matéria. E é muito legal que aqui, como você pode perceber nessa cena, em nenhum momento do filme esses jornalistas são mostrados o rosto, eles estão sempre nas sombras. E você vai ver um paralelo, porque o Kane ele também era jornalista e ele não fica aparecendo só nas sombras. E nem a equipe dele e tal. Então isso é para mostrar o lado sombrio do jornalismo, que eles estão só querendo o sensacionalismo, só querendo um furo em cima da morte de um grande magnata para vender mais jornal, etc., dar mais audiência, essas coisas assim. Então é o jeito do Orson Welles falar que é o lado sombrio do jornalismo nesse caso, porque em nenhum momento é mostrado o rosto deles, e em nenhum momento também é mostrado eles na luz, é sempre eles nas sombras. Como essa cena que eu mostrei agora, e como essa daqui também. Que é uma fotografia fantástica, uma iluminação incrível. E eles falam assim, qual foi a última palavra dele antes de morrer? Foi Rosebud. O que diabo é Rosebud? Ninguém sabe, então vamos investigar isso. O que é Rosebud? Beleza, vamos investigar. E aí a trama do filme desenrola a partir daí. E aí o jornalista ele vai lá, tenta falar com a Susan, que foi a esposa dele, né? Quando ele morreu. A Susan ele não quer falar com o jornalista, então o jornalista falou assim, não, então eu vou ler o diário do mentor dele. O mentor dele que conheceu ele e tal, que o nome dele é Thatcher. Ele já tinha morrido nessa época, então ele foi lá para ler o que tinha sobre o Kane ali e tentar descobrir algo sobre o Rosebud no diário do mentor, do Thatcher. E aí ele vai ali até a mansão ali do Thatcher, alguma coisa assim, com essa iluminação sombria, fantástica ali, e ele acaba lendo o diário. E aí a gente tem o primeiro flashback do filme, né, que mostra como que foi que o Thatcher, esse mentor, conheceu o Kane. E foi muito lá atrás, né? A gente volta para a infância do Kane, que aqui tá ele, criancinha, brincando na neve com o seu trenó. E enquanto isso está acontecendo, a gente vê ali no fundo ele brincando na neve e os pais dele e o Thatcher ali em primeiro plano. Então essa questão de profundidade que eu disse da fotografia. E isso é um plano sequência, a câmera ela tá ali e vai saindo, entrando na janela e tal, e tudo sem corte. Então é algo sensacional que eles fazem. E qual é a situação aqui? Acharam petróleo ali na região onde os pais deles moravam e tal. Então o banco do Thatcher fez um acordo com eles, né? E o Thatcher falou assim, vocês vão receber ali cerca de $10 mil por mês até a morte de vocês, só que tem um acordo. A gente vai pegar o moleque e vamos levar o moleque embora. Esse é o acordo. E os pais acabam aceitando esse acordo. Que bizarro que é isso, né?
E aí eles avisam ali, eles saem e avisam pro Kenny que ele vai embora, né? Que ele não vai ficar mais com os pais, que ele vai ir embora com esse magnata aqui, né? Com esse homem aí, o Thatcher. E a reação do Kenny é essa daqui. Ele dá uma trenosada na cara do Thatcher e ele não quer, mas ele acaba indo mesmo assim. É a última vez que o Kenny, na vida dele, acaba vendo os pais e tal, porque daqui pra frente é ele só com o mentor, que é o Thatcher, que ele acaba cuidando, criando o Kenny daqui pra frente. A gente avança alguns anos mais antes, temos aqui o trenó dele na neve, sozinho e tal, solitário, ele largou o trenó pra lá, dá um salto temporal, a gente vê o Kenny aqui, agora é o Orson Welles interpretando, e a gente vê que ele cresceu, ele é todo descoladaço. É uma coisa legal que, assim, da atuação do Orson Welles, que a personalidade do Kenny é muito bacana, ele é um cara bem amigável, bem pra cima, ele é todo malucão, assim, é bem moleque a personalidade dele, e ele só fala assim, aqui nesse... Tipo, eu quero comprar o jornal. Pra que você quer comprar o jornal? Sei lá, só quero comprar. É isso. E a reação dele é simplesmente essa. E não tem muito mais no diário ali. No diário só tem essa parte, como ele conheceu o Kenny e tal, como o Kenny queria comprar o jornal, essas coisas assim. E aí o jornalista ele vai entrevistar, né, e conversar com alguém próximo do Kenny. E aí a gente vai pro Bernstein, que era o secretário do Kenny lá no jornal dele. E aí ele começa a falar a história do ponto de vista dele sobre o Kenny. E a gente vê que aqui que o Kenny era todo louco. Depois que ele comprou o jornal, ele pegou uma sala, colocou a cama dele na sala ali dele, porque ele tá querendo criar, ele tá querendo dormir lá dentro da redação do jornal para não perder tempo. Então tem tudo isso. E tem também um jeito muito bacana que a gente vê por que o Kenny ele foi bem sucedido nesse jornal. Porque aqui ele está inventando, tarde da noite, inventando uma manchete para o próximo jornal. E a manchete dele, o pessoal fica, não, vamos fazer uma manchete assim, igual aquele jornal tal. E ele não quer fazer uma manchete igual os jornais que são mais formais. Ele quer fazer uma manchete povão, com uma linguagem mais informal, algo bem povão assim mesmo, e é algo bacana da personalidade dele, jogada aqui no filme e no jornal. Então é algo bem bacana isso, que ele quer fazer um jornal mais povão e o povo se identifica com isso, né? E é isso. E tem outra coisa também dele, que é o seguinte, ele acaba olhando o principal concorrente, né, que tem muito mais circulação ali, 495 mil de circulação ali dos jornais, e ele vê uma foto da galera ali da redação, né? E ele vê, pô, essa galera aqui é boa, né? A galera da redação e tal, o que a gente vai fazer pra bater de frente com eles? Aí o sócio fala isso, né? Pergunta isso. E o Kenny fala assim, já sei o que eu vou fazer. Sabe o que ele faz para bater com a concorrência? Ele simplesmente contrata todo mundo da concorrência pro jornal dele. Que a gente vê como é que é a genialidade do Kenny nessa situação, nessa visão empresarial, né? E aí ele faz festa no jornal, chama umas mulheres, umas dançarinas para dançar, ele dança junto. E aí, depois de um tempo, aí avança um pouquinho no tempo, ele viaja, ele começa a colecionar, e é uma coisa muito importante pra gente chegar no final do filme, é uma coisa muito importante saber que ele coleciona coisas e ele é compulsivo nisso. Ele começa a entulhar um monte de coisa, ele começa a colecionar um monte de coisa que fica entulhando lá na mansão dele, né? Mas aí ele aparece, ele viaja por meses e reaparece no jornal com pressa, fala assim, não dá pra ver nada não agora não, vou ir embora. Por quê? A pessoa descobre que ele tá indo casar, assim, do nada, com a sobrinha do presidente dos Estados Unidos, um bagulho assim,
e do nada ele aparece com essa bomba ali. Aí o jornalista ele vai, não, aqui não deu certo, o que é Rosebud? O cara fala, não, nunca ouvi esse nome, nunca ouvi falar sobre Rosebud. Mas o melhor amigo dele deve saber. Então ele vai lá e começa a conversar com Leland, o melhor amigo do Kane. E aí ele começa a falar coisas do Kane com a esposa, né? Que no começo era legal, mas aí a esposa acabou se sentindo mal, começa a ter uns conflitos porque ele fica muito no jornal e menos com ela. E aí ele conta a história de como que ele conheceu a Susan, que foi a segunda esposa dele. Ele ainda era casado e aí no meio da rua um carro passa, ele fica todo cheio de lama e a Susan passa, ri da cara dele, mas só que ela oferece para ele se limpar na casa dela, né? E aí ele vai, aí ele brinca com a Susan e tudo mais, e ele comenta aqui no meio dessa brincadeira, que ele brinca com sombras e tal, que ele vai até a casa da mãe dele, só que a mãe dele já morreu, o pai também já morreu, só que ele vai lá para pegar as coisas dele, as coisas que tem lá na casa dele e tal, coisas da infância dele, coisas que eram da mãe, coisas que eram do pai, então essa parada de colecionar, ele voltou até a casa dele só para pegar as coisas que eram da família dele, antigamente, né? E aí, o que acontece? Ele começa a se candidatar a governador nesse período, então aí ele ouve ali a Susan cantar e tal, e logo em seguida ele acaba fazendo uma palestra ali, né, da campanha dele de governador. Lembrando que a Susan ela é cantora, né? Ele ouve ela cantar porque ela fala que ela é cantora, o sonho dela é ser cantora, essas coisas assim. Então, ele tá lá fazendo o discurso dele, todo mundo, você vai ganhar fácil e tal. Só que na saída ali do discurso tem um climão entre ele e a esposa. Ele não entende direito, a esposa falou, eu peguei o endereço aqui, me passaram esse endereço, vou ver que endereço é esse. O endereço é justamente a casa da Susan. Lembrando que eles não tiveram nada. Ele só ouviu ela cantar, teve essas conversas e tudo mais, mas só que não teve nada amoroso ali. Só que vazou e tudo mais. E quem vazou isso? O candidato concorrente do Kane. O candidato concorrente ele vai lá e ele vaza essa informação como quem não quer nada. E a esposa dele fica louca e vai lá para ver porque, o meu marido tá com uma amante. E aí ele vai pra casa da Susan e tá todo mundo lá. A Susan, o candidato concorrente, a esposa dele, tá todo mundo lá. E aí o candidato concorrente começa a falar com a esposa, tipo assim, com a esposa do Kane, ele traiu você, e tal. E aí ele chega pro Kane e fala assim, isso daqui vai pra imprensa, tá? E explode na imprensa e por isso que deu esse escândalo que dá naquela matéria lá no começo. Que na verdade não foi nada, foi uma manipulação do candidato concorrente. Então tem toda essa situação da explicação do porquê que flopou, né? E aí a eleição flopou, o Kane ele perdeu a eleição, tanto que tem uma cena que ele enche a cara ali, conversa, desabafa com um amigo dele e tal. Só que logo em seguida ele se casa com a Susan. Claro que dá um salto ali no tempo e tal. E ele se casa com a Susan, e a Susan ela tem o sonho de ser cantora, e ele compra um teatro só pra ela. Aqui o Kenny já tá bem sucedido há tempos. Ele compra um teatro só pra ela, e ela se apresenta e tal. É uma apresentação gigantesca e tal. E aí o melhor amigo dele fala assim, eu não sei nada sobre Rosebud, mas o que eu sei sobre ele é isso. Fala com a Susan. Mas a Susan não quer falar comigo. Não, vai lá de novo e fala. E aí o repórter ele vai lá, insiste, e aí a Susan acaba concedendo a conversa para ele e tal, e começa a entrevistar, entre aspas, ali, a Susan. E aí ela conta que a relação dela com o Kane não era uma relação muito boa, era uma relação por partes até abusiva do Kane. Aí ela conta que ela acabou ficando doente, né? Ela adoeceu, o Kane ficou ali perto dela, só que essa doença dela acabou impactando na carreira dela de cantora.
Ela nunca mais voltou a, a ser a mesma depois dessa doença, né? E aí ela ficou vivendo lá na mansão do Kane, e aí começaram a ter vários desentendimentos entre eles e tal. Ela alegava que o Kane era egocêntrico, ele só ligava para ele só se importava com ele, era como se ela fosse um objeto para ele, não algo amoroso. E aí começa a ter brigas constantes, ele todo mandão pra cima dela e tal. E isso culmina na Susan indo embora, né? E quando ela vai embora, acaba ali. Ela fala assim: ó, nunca ouvi falar de Rosebud e eu só fui embora e tal, e eu não sei o que aconteceu depois, nunca mais vi ele. Depois que eu fui embora. Mas tem alguém lá na casa que sabe, que é o mordomo. E aí então ele vai lá na mansão do Kane, o repórter, e começa a entrevistar o mordomo. E aí o mordomo, ele começa a falar: eu sei o que é Rosebud, eu sei o que ele falou, eu sei eu já ouvi ele falar Rosebud outra vez antes da morte. Então, me conta então. Então a gente já sabe o que é e tal. Então aí o mordomo fala que depois que a Susan largou ele, ele ficou louco e acabou quebrando tudo e tal. E aqui tem um detalhe também que eu acabei não falando aqui, que é o seguinte: o Orson Welles ele tinha uns 25 anos quando fez Cidadão Kane, e só que aí passa sobre a vida inteira do Kane, ele morre com 70 anos, né? O personagem. E aí tem um trabalho de maquiagem que é um trabalho fantástico. E a atuação do Orson Welles também, porque ele atua realmente como alguém já senil. E a maquiagem tá fantástica, você realmente pensa que ele envelheceu. Então é algo incrível, a maquiagem, a atuação do Orson Welles também é impressionante aqui, né? Tanto que nessa cena, né, que ele acaba quebrando tudo, é uma cena muito bacana da atuação dele, porque ele não quebra igual um jovem, ele quebra as coisas igual um velho, então você vê que é mais lento, ele simplesmente pega, e aí tem um momento que ele tá cansado, que ele começa a ficar ofegante, então ele só pega as coisas e joga assim de levinho. Então é muito legal essa atuação dele e tal. E tem uma história também que ele se cortou aí no meio, só que ele tava tão imerso no personagem que ele nem sentiu. E tem isso também, essas histórias. Então a atuação também é fantástica do Orson Welles nesse filme. Depois que ela quebra tudo, ele pega e ele vê aquele globo de neve que a gente viu no começo do filme. E aí ele olha pro globo de neve e ele fala Rosebud. E ele sai sussurrando Rosebud, né? Primeiro ele fala, ele olha ali o globo de neve, fala Rosebud, e ele sai sozinho em direção ao quarto, nessa cena maravilhosa aqui dos espelhos, né? Que multiplica ele e tal, e sussurrando Rosebud. E aí o mordomo fala: é isso, eu ouvi ele falar Rosebud e foi nessa situação. E, pô, mas isso não diz nada e tal. Mas o mordomo fala: mas é isso. E aí a gente vê que tá cheio de entulho na casa dele, porque né, ele era um colecionador, ele guardava muita coisa, né? Então tem um monte de entulho ali da mãe, tem estátuas, bagulho de viagem dele, um monte de coisa. E o repórter vai embora e tal. E agora que começa a genialidade para mim desse filme. A gente viu acompanhou tudo do filme, né? Toda a história da vida dele e tal. E é toda aquela coisa de que ele era egocêntrico. Todo mundo falando, não, ele só pensava nele, ele era egocêntrico, mas ele era um cara animado, isso e aquilo e tal. Mas ele pensava muito no trabalho e essas coisas. E aí, o que acontece? A galera lá da casa dele pergunta pro repórter ali: e aí, você descobriu o que é Rosebud? Aí o repórter fala assim: não, eu desisti de saber o que é Rosebud. Ele é um cara que teve tudo e perdeu muita coisa, então talvez Rosebud seja alguma coisa que ele perdeu ou alguma coisa que ele queria e nunca teve. Mas não importa, a última palavra dele não importa, essa Rosebud não importa, porque não dá para definir uma palavra, não dá para definir um homem, uma pessoa. Uma palavra não define uma pessoa. Uma palavra não define a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano.
Então é isso. Acho que Rosebud não importa e essa matéria não vai sair. Então é isso. Ele falou que uma palavra, Rosebud não define quem foi o Kane, que pode ter sido uma palavra só e o mistério morreu junto com ele. Beleza. E aí o filme já vai acabar e a gente vê os entulhos ali, muito entulho mesmo que ele tem. E aí a galera ali, os funcionários, começam a queimar os entulhos, né? Começam a queimar várias coisas dele e tal. E uma das coisas que ele pegou lá na casa da mãe, né, foi o antigo trenó. E a gente vê que o trenó dele foi ali pro fogo, foi ser queimado, só que aí a câmera se aproxima do trenó, vai se aproximando do trenó, e a gente vê que tem algo escrito no trenó dele, no trenózinho dele da infância dele. E o que está escrito é Rosebud. E assim termina Cidadão Kane. Que final foda, cara. Esse final é incrível, tipo, porque é o jornalista falando, cara, uma palavra não define a vida de uma pessoa. E essa palavra realmente define o que foi ele. A última palavra, porque ele escolheu Rosebud, que é o trenó da infância dele, como a sua última palavra. Porque simplesmente foi o último momento que o próprio Kane se lembrava de que ele era ele mesmo, de que ele era feliz. Foi o último momento de felicidade genuína que o Kane teve, e dali pra frente ele ficou a vida inteira se sentindo manipulado pelas pessoas. A vida dele foi toda planejada e não era a vida que ele queria. Ele viveu a vida inteira a vida que os outros queriam para ele, que os outros projetaram para ele. O Thatcher, a esposa, a segunda esposa, o amigo, todo mundo projetava uma vida para ele, sendo que a vida que ele quis nunca foi essa. A vida que ele quis era uma vida simples. Ele sempre quis, o maior sonho dele não foi ser rico igual ele foi, ter sido magnata, ter sido isso tudo, não. O que ele queria era viver uma vida simples, igual na infância dele, igual a vida que ele vivia quando era criança, quando ele era feliz. Então ele sentiu falta disso a vida inteira. A vida dele foi muito triste por causa disso. Ele sentiu falta disso durante a vida inteira. E Rosebud é uma palavra que representa isso. Representa o que é o Kane. O que foi o Kane. E, nesse caso, a palavra resume quem é o homem. Cara, esse final é foda, esse filme é incrível. Pra mim, assim, ele não é o melhor filme já feito, muita gente fala que é o melhor filme já feito. Eu não acho, o filme... Por quê? Porque o filme ele tem uns probleminhas de ritmo, ali, principalmente ali no meio, ele tem uma barriga ali, que fica difícil de ver ali no meio, mas esse final recompensa tudo, então com certeza é um dos melhores filmes da história. Eu não acho o melhor, mas eu acho de verdade o melhor final da história. Então assistam Cidadão Kane, porque vale muito a pena. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Desculpa pela demora aí para postar vídeo novo, para atualizar o canal. Quase fui de F aí, quase fui de base nos últimos dias, fiquei bem doente, mas já tô voltando ao normal. E é isso, vamos voltar ao ritmo normal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Meu nome é Tom Loureiro e se cuidem. Até mais.